Seja dependente em Cristo. Bom, muitas vezes a gente acaba achando que os nossos sonhos, os nossos projetos que a gente tem para nossa vida são os mesmos projetos, os mesmos objetivos que o Senhor tem para nós. Mas muitas vezes isso que a gente acaba sonhando, que a gente acaba sempre pensando para nós mesmos, não são os mesmos planos de Deus. E muitas vezes isso acaba nos deixando, ao decorrer da nossa vida, que a gente vai ver que a gente não conseguiu alcançar aquilo, a gente vai ficando triste com o Senhor. Poxa, Deus, por que eu não consegui alcançar isso que eu tanto queria? Por que tem pessoas que alcançam e eu não consigo alcançar? E a gente fica sempre nessa. E uma coisa que é sempre bom a gente pensar é se a gente tivesse, ou se a gente conquistasse tudo que a gente quisesse, todos os sonhos, tudo que a gente pudesse ter, a gente tivesse, se a gente ainda ia continuar tendo dependência em Deus. Estou falando de independência, estou falando de dependência, de depender de Deus. A gente precisa depender do Senhor ao ponto de a gente não conseguir viver sem Ele. A gente precisa, tudo que a gente for fazer na nossa vida, seja comendo, seja bebendo, seja qualquer outra coisa, que tudo venha ser pela glória de Deus. Eu sei que não é uma coisa fácil de aceitar, porque todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos que a gente acaba, às vezes, formando na nossa cabeça, só que tem coisas que, para Deus, não vai ser a mesma coisa que para você. Por exemplo, às vezes você tem um sonho, todos nós temos um sonho, só que muitas vezes esse sonho pode não ser uma coisa muito boa para você. Ah, mas Sara, se é uma coisa que eu sonho, claro que vai ser uma coisa boa para mim. Mas aquilo pode não te fazer bem e você não vê, mas Deus vê tudo. Eu sei que não é uma coisa fácil da gente aceitar, porque tem coisas que a gente quer. Por exemplo, se uma pessoa está lutando anos para conseguir ter uma casa própria e não consegue, não é fácil de aceitar isso. Mas não tô falando para você aceitar e parar de procurar suas coisas. Não, a gente deve continuar sempre, mas a gente tem que ter como base Jesus na nossa vida. Pergunta ao Senhor: Pai, isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui que eu tô pensando, são de acordo com o que o Senhor tem pra minha vida? É de acordo com o que o Senhor, os planos e projetos que o Senhor tem na minha vida? Então, essa é a importância também da oração, para você sempre ter Jesus, sempre conversar com Ele, para você saber, porque muitas vezes a gente for só no que a gente quer, nem sempre vai ser uma coisa certa. Pode acabar dando errado. Então, não é para você desistir dos seus sonhos, não é para você parar de procurar o que você tanto quer, o que você tanto planeja na sua vida, até porque você tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente acaba não sabendo diferenciar o que é do Senhor, que o Senhor nos mostra, e o que acaba sendo do inimigo. Mas o que mostra, o que é de Jesus, dá para ver nitidamente. Então, seja dependente de Deus. A dependência é você não conseguir viver sem Jesus. A gente precisa de Jesus. Sem Jesus, a gente não é nada. Por exemplo, nos nossos próprios atos. Todas as coisas boas que eu vejo em mim, eu vejo que são de Cristo. Porque tanta coisa que eu acho que se eu fizesse, se fosse só por mim, eu faria tão errado. Às vezes uma forma de você falar, às vezes você lembra: caramba, será que Jesus falaria com uma pessoa como eu tô falando com essa pessoa? E muitas vezes a gente tem que sempre pensar nisso, porque as coisas boas da gente, as coisas que são, sabe, são coisas boas mesmo da gente, são qualidades, não são nossas, mas são de Cristo, porque a gente, todas as coisas boas que temos em nós é de Cristo. Mas voltando ao assunto, você precisa de Deus. E Deus tem que ser o princípio na nossa vida, o início, o meio e o fim. Uma outra pergunta que eu tenho aqui para fazer para você: se fosse para você morrer sem você conseguir alcançar todos os seus objetivos, se fosse para você morrer agora, sem a sua casa dos sonhos, sem o seu carro dos sonhos, sem os seus bens materiais que você tanto queria, se você morresse agora, você ficaria triste com o Senhor? Eu sei que não é fácil, porque é uma coisa triste que acontece nas vidas das pessoas. Mas se for pra gente morrer sem, infelizmente, a gente alcançar as nossas coisas, mas ter um Deus no nosso coração, que venha ser pela graça e pela honra de Deus. Por quê?
Eu sei que não é uma coisa fácil a gente falar, porque por mais que eu fale aqui pra você, não, mas você não tem que ficar triste se você não conseguir alcançar suas coisas, mas a gente acaba ficando triste. Mas muitas pessoas conseguem alcançar tudo o que elas tanto querem, mas se sentem vazias, não tem Deus no seu coração. E, mas Sara, então quer dizer que eu preciso ficar de braços cruzados e se não for pra um ter o que eu não quero, eu não vou batalhar, eu não vou procurar ter alguma coisa. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas se for da vontade de Deus, vai acontecer. Senão, não vai. Então, a gente tem que o quê? Depender de Deus. Não é da nossa vontade, mas é da vontade do Senhor. Se for para aquilo que você tanto quer dar certo, vai acontecer. Então, outra coisa, um ponto importante, a oração. A gente precisa sempre pedir ao Senhor, Pai, me dê entendimento, abra minha mente e me mostre o que eu devo fazer, o que vai ser bem, né, vai fazer bem para mim. Então, tudo que nos tira desse foco em Cristo, tudo que nos tira dessa dependência em Cristo é algo ruim. Então, o que você estiver fazendo e te tirar do foco, ou que qualquer outra coisa que aumente o seu ego e você acha que você não precisa de Cristo, você está bem errado. Às vezes eu fico pensando, caramba, se eu não fosse cristã, o que eu estaria fazendo agora? Quais seriam as minhas atitudes? Quais seriam os meus jeitos? Eu tenho certeza que seriam algo bem pior. Então, esse vídeo aqui fica pra gente lembrar dos nossos atos, pra gente lembrar se a gente tivesse tudo que a gente tanto queria, se a gente tivesse todos os bens materiais que a gente tivesse, se a gente ia continuar tendo dependência em Deus, ia continuar procurando Ele. Eu não tô falando pra você que você não pode ter uma mansão, ter um carro do ano e você não vai ter Deus. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que têm uma casa boa, tem um carro bom e tem Deus no coração. Só que nem todo mundo é assim. Então a gente precisa tomar cuidado, porque são pessoas diferentes e nem todo mundo vai ser assim. Então a gente precisa ter cuidado o nosso próprio ego, e pra gente se preocupar sempre com aquilo que nos tira da dependência em Deus, e a gente sempre parar pra pensar se aqueles sonhos que Deus tem, né, se aqueles sonhos que a gente tem pra gente mesmo são os mesmos que o Senhor tem para nós. Então, na nossa vida, a gente só tem que entregar as coisas ao Senhor e pedir pra Ele que venha ser da vontade do Senhor e não da nossa. Por mais que, às vezes, a gente não conquiste o que a gente tanto quer, mas o Senhor é o centro de tudo. E é isso, gente. Um beijo, que Deus abençoe todos de vocês. Até o próximo vídeo.